Então, para falar de previsibilidade, nós vamos falar sobre agenda. Sem essa previsibilidade, assim, ó, básica do que minimamente pode ou que deve vir a acontecer naquele dia, a gente fica muito solto. Vocês lembram que na quinta-feira eu usei o exemplo de uma folha sem pauta? Então, assim, é como se o dia tá ali existindo à minha disposição, mas eu não tô, assim, tão serena, digamos assim, do que vai acontecer ou do que eu tinha que fazer naquele dia. Tá? Então, sem essa mínima previsibilidade, a gente fica muito solto. E aí entra aquela sensibilidade que nós também conversamos na live anterior, que aí eu fico assim, sedenta por uma oportunidade, ou eu também fico muito assustada diante de um imprevisto, ou eu também perco aquele entusiasmo de começar as coisas, porque eu não sei se vai dar tempo, e aí eu nem sei se eu começo, e aí aquilo passa, que passou a tarde, passou as horas, e passou o dia, e você ficou com aquela sensação, eu fiz, eu não fiz, o que eu deveria ter feito? Aquela sensação de tranquilidade, de descansar porque você fez o mais importante. Se eu não tenho essa previsibilidade, eu não vou conseguir acessar. Certo até aqui, gente? Não vi o Roger falar aí que não pode falar hoje, acho que ele não tá na live, quem vai assumir? Vocês estão... Nem perguntei, né, aquela parte, estão me vendo bem, me ouvindo bem, ninguém reclamou, então tô seguindo. Então vamos lá, gente, pra gente não ficar sedento aí por esse senso de oportunidade, por esse improviso, a gente precisa dessa certa previsibilidade. Obrigada, Gesi, tudo certo. Então vamos lá. Gente, primeiro vamos começar a entender o seguinte, quando a gente fala de agenda, não necessariamente assim, tô falando da professora, do médico que atende com horário marcado. Então, assim, a agenda, ela é para todo mundo. Então, assim, não importa se você é dona de casa, costureira, todas as categorias que se encaixam no meio. Tá tudo... Qualquer pessoa, toda e qualquer pessoa, independente da função, inclusive do trabalho, precisa ter essa certa agenda. E aí, de novo, a agenda não no sentido literal, mas no primeiro momento, a previsibilidade do que vai acontecer. Então, nesse momento, quando eu falar em agenda, eu quero que você leve isso para o sinônimo de compromisso. De algo que tem ali uma certa previsibilidade que aquilo vai acontecer, certo? Isso é um termo que eu aprendi com os meus queridos amigos e pacientes da Clabinha aqui, que é uma grande indústria que tem por aqui, né? Eles falam assim, eu tinha uma agenda a tal hora. Então, assim, é um compromisso que você tem, independente de estar no trabalho ou não. Até porque vamos pensar assim numa rotina de uma mãe que tá com um bebê pequeno em casa. Então, isso é difícil de você ter uma estabilidade se o bebê realmente não tá ainda numa rotina, né? Mas mesmo você dependendo se ele vai dormir na hora certa ou não, se ele vai acordar na hora certa ou não, mas você também precisa ver o que você vai fazer enquanto ele estiver dormindo. Você vai lavar roupa? Você vai cozinhar? Você vai descansar? Então perceba, essa previsibilidade, essa agenda no sentido de perspectiva, ela é útil e necessária muito além do esquema do trabalho. Exatamente, Jô. A agenda como um sinônimo de compromisso, certo? Então, quando a gente fica muito solto, a gente corre o risco de acabar não fazendo nada. Quem aqui lembra daquele clássico Alice no País das Maravilhas? Uma das frases mais clássicas do Alice no País das Maravilhas. Quem lembra? Quem chuta? Quem não sabe para onde vai? Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar tá bom, né? Então, se eu não tenho essa previsibilidade, como que eu vou chegar no final do dia com a nítida sensação de que eu fracassei ou não? Né? Planejar para ganhar tempo, para ocupar melhor o tempo. Agora, se eu sigo o meu dia como uma folhinha sem pauta,
as coisas vão ficar sem um certo parâmetro, né? E aí tem um ponto que talvez a gente não se dê conta, né? Quando a gente vai... Vamos pegar a esfera do trabalho, já que antes eu dei um exemplo mais doméstico, vamos dizer assim, né? Agora vamos mais para a esfera do trabalho. Então, se, por exemplo, no meu trabalho, eu fico somente reagindo àquilo que aparece, né? Então, assim, surgiu uma situação para resolver aqui, tá? Se eu vou só me movendo conforme a demanda vai aparecendo, eu posso chegar lá no meio da minha semana e eu tá com uma sensação de frustração e eu não saber por quê. Eu fico com um certo incômodo, mas eu não consigo muito bem dizer o porquê que aquilo tá me incomodando. Claro, porque você não sabe se você fez o que era mais importante. Você não tem um parâmetro para perceber se você está vencendo a semana ou se você está apenas vivendo a semana. E isso causa na gente uma sensação de realização. Quem é que gosta muito, agora falando mais da parte prática de planner, de agenda, de dar aquele ok assim, ó, do lado da tarefa, né? Vai me dizer que aquilo não dá uma satisfação. Porque aquilo ali você está tocando nisso, você está visualizando que a tua semana está acontecendo, que você está há 3 dias tomando o tanto de água que você queria. Então eu na qual parte? Eu não vou dizer assim, aquele check assim nas atividades. Isso para além dessa satisfação, porque isso representa algo de que você tem um parâmetro de perceber como as coisas estão acontecendo na tua vida. Agora, de novo, se eu não sei para onde eu tô indo, qualquer lugar tá bom. E aí eu não sei muito bem se eu tô me cobrando de mais, de menos, se eu tô sendo negligente, se eu calculei o tempo direitinho para aquilo. Então, percebe? Essa frustração, ela vem porque eu não tenho o oposto disso, que é nem que seja assim, ó, uma pontinha de realização, porque aquilo eu consegui fazer, porque aquilo eu dei conta. Vai me dizer que isso não acalma. Vai me dizer que essa percepção clara do teu avanço não é muito importante. Não é, assim, inclusive, um fator motivador pra gente dizer assim, nossa, mas eu já fui na academia até quarta. Ai, quinta eu vou de novo. Ai, já fui semana inteira. Então, assim, a gente tem, é como se a gente tivesse um montante, né? Agora, assim, se isso tá aleatório ou se eu já tô sempre no quesito do minimamente empatar pra não perder, eu vou ficar com essa sensação de que eu só tô passando a semana e eu nem vi. Certo, minha gente? Então, essa sensação de previsibilidade que a visualizar o bem feito faz é muito bom, tá? Então, não subestime o bem-estar que pode te dar você visualizar isso acontecendo. E até mesmo o oposto também, tá? Quando não tá acontecendo, tu retomar. Quantas pessoas que eu já ouvi me dizer assim, Raquel, mas assim, ó, quando eu vi 15 dias sem ir na academia, menina, você acredita que acontece isso? Passou o mês, né? Quando eu vi, nossa, você acredita que... Então, assim, as coisas não acontecem nesse sentido, né? A gente não fica abduzido das nossas responsabilidades. Então, assim, todo dia alguma coisa aconteceu ou não e que deu esse fruto de você ficar 20 dias sem retomar um hábito que tu gostaria. Então, se eu visualizo isso, eu penso, nossa, gente, faz 5 dias, o que tá acontecendo? Eu tô dormindo muito tarde, eu marquei a academia para hora errada, eu não tô conseguindo cumprir, então a gente se antecipa a isso, certo? Agora vamos então para um quesito mais prático. Então, antes a gente estava tratando a previsibilidade, como a Jo colocou aqui, como um compromisso, a agenda como um compromisso, com uma previsibilidade do que precisa ou que pode ou que deve acontecer no dia seguinte. Menina, do nada, 23 e-mails para responder, né, João? Então, assim, não sei, as coisas vão assim se multiplicando, do nada. Então, nesse entendimento de que a agenda é o nosso compromisso, é a nossa previsibilidade, vamos falar um pouquinho desse instrumento prático, que assim, gente, pode ser tudo que você quiser, tá? Pode ser agenda, pode ser planner, pode ser post-it, pode ser caderno da Tilibra, pode ser, não sei, vamos falar aí o povo da minha idade, que eu não vou revelar, mas quem sabe, sabe? As nossas referências, assim, né? Um caderno com aquele ídolo, nem sei se o povo faz isso hoje, né?
Mas assim, qualquer instrumento, gente. Não precisa ser o planner mais enfeitado do mundo se para você não faz sentido. Azulejo da cozinha, exatamente, Jô. Porta de geladeira, seja o que for, você pode simplesmente colocar lá, separar por hora, separar por dia da semana e ser feliz. Às vezes a gente fica muito rebuscado, muito requintado no instrumento e ele não serve para nada. Eu lembro claramente, assim, em 2019, eu comprei um planner final de ano. Gente do céu, 1,5 rim. Vinha adesivo com o nome, pergunta se eu usei. Porque ele não tinha espaço para escrever. Então aquilo não fazia sentido para mim, que eu tinha ali seco, né, o horário, a atividade, mas me fazia falta uma frase do dia. Um espaço para colocar uma observação, então aquilo para mim não fez sentido. Então hoje eu não gasto mais dinheiro com isso. Então eu sei que um caderno mais simples, que outras coisas vão fazer sentido. Mas se tu gosta, prefere, por favor, invista nisso, né? Mas não deixa de pensar no que eu vou te dizer, porque você acha que não tem a agenda perfeita. Minha filha, uma folha qualquer, né? Até mesmo sem pauta, tu consegue fazer essa previsibilidade. Então não se apegue tanto ao instrumento em si, mas o que ele é capaz de fazer por você, certo? E aí eu queria trazer dicas mais práticas, então, se você já definiu, se você vai comprar um planner maravilhoso para 2023, ou se você vai escrever no azulejo da tua casa, né, João? Ou se você vai resgatar, teve até um depoimento, não sei se ela tá aqui na live, eu vou lembrar o nome dela, mas ela falou assim, Raquel, eu passei 3 dias procurando meu planner. Então, assim, eu sabia que tinha lá em casa, mas eu não sabia muito bem onde é que tava. Então, assim, resgata aquilo que tu tem e aí pensa nessas coisas que eu vou te dizer, para que você consiga trazer, pontuar para a tua realidade, para o teu instrumento, esse benefício da previsibilidade, certo? Deixa eu beber um gole de chá. Então, primeira dica prática para você, e perceba, tudo que a gente está falando aqui, a gente está fazendo assim, que seja para funcionar, que seja para ser eficiente e não para ser mais uma coisa para você começar e aquilo não se sustentar na tua rotina, certo? Então assim, ó, primeiro ponto que eu quero que você observe ao preencher ou estabelecer a tua rotina. Honestamente, você precisa pensar o que você precisa e deve fazer, no mínimo, no dia seguinte. No mínimo, no máximo também ali nos próximos dias. Não adianta também programar, principalmente se é algo que não se repete, sabe? Então assim, calma. Começa do dia seguinte para os próximos e aí com aqueles elementos. O que é a prioridade? E eu preciso que você seja muito honesto, tá? Nem sempre é só aquilo que eu... Amanda, era tu! A Amanda foi a que encontrou o planner perdido, né? Ela tava numa busca e achou. Então, assim, você precisa ser muito honesto. Além daquilo que tu precisa fazer, aquilo que nem sempre você prefere fazer, mas que também é o teu senso de responsabilidade. Então, nessa análise você precisa fazer isso. O que eu tenho que fazer, independente do quanto de satisfação aquilo me causa. Porque a gente tem a tendência, o quê? De dar uma empurradinha para aquilo que aquilo não é tão agradável, tá? Então, assim, o que eu preciso fazer? A prioridade disso. E cuida também para você não se encher muito. Aí, de novo, a questão da visualização, né? Porque daí tu não vai ser nem muito exagerado e nem muito mediano. Então, a gente precisa calcular o tempo das coisas. E o tempo das coisas não só, de novo, na esfera do trabalho. Quantas pessoas que eu acompanho e que aí chega num ponto, elas não calculam nessa divisão do tempo e das atividades, por exemplo, assim, coisas do dia a dia. Então, assim, tá, beleza, mas que dia da semana, em que momento que tem espaço aqui, ou que tem, de novo, a previsibilidade, porque previsibilidade não no sentido de regra rígida, tá? Mas eu me empenho para que aquilo, naquele momento, tenha chances de acontecer. A pessoa não calcula, por exemplo, que dia da semana que ela vai no mercado. E ir ao supermercado é uma atividade essencial, não é mesmo? Então assim, tá calculado ali a hora que tu vai no mercado, o dia que tu vai lavar a roupa,
Então, assim, nem sempre o que vai estar na agenda é necessariamente só o que está vinculado ao teu trabalho. A tua vida familiar pode estar e deve estar na agenda, né? Então, em que momento que eu vou estar mais próximo da minha família? É na hora do jantar? Então, assim, você vai estabelecendo o tempo de cada coisa. E aí, de novo, nesse elemento do tempo, a gente precisa ser muito cauteloso. Porque se você deixa um espaço muito pequeno de coisa, aquilo te agita, aquilo atropela a situação que ia acontecer em seguida, e aí o dia começa aquele efeito dominó, né? Então, usando de novo esse exemplo do supermercado, será que 20 minutos é um tempo razoável para ir no supermercado? Porque se isso for pouco, eu vou fazer já irritada, eu já vou chegar no meu próximo compromisso atrasada, e isso não vai me dar um bom resultado. Então, essa previsibilidade, o ajuste de tempo adequado, faz com que as coisas vão acontecendo de maneira mais sóbria, de maneira mais ordenada. Certo? Então, primeiro ponto, seja muito honesto e coloque nessa previsibilidade aquilo que te agrada, aquilo que você tem que fazer e aquilo que também não é assim, que não está tão vinculado ao trabalho, mas que também vai ocupar o teu tempo, né? Então, isso às vezes é um erro que as pessoas cometem. E aí fica com essa sensação de assim, não fiz, não fui, né? E é uma atividade absolutamente corriqueira aí, né? Se a gente não faz esse cálculo do tempo, minha gente, acontece um fenômeno que eu duvido que você não vai se identificar. Que é mais comum do que andar pra frente, assim, né? Aquele clássico assim, ó, você tá fazendo uma coisa e tá pensando em outra. A tua mão tá aqui, você tá escrevendo alguma coisa, tá fazendo alguma coisa, e o teu pensamento, provavelmente ele tá lá na frente, né? Então, assim, se eu não tenho esse ajuste de tempo, dificilmente eu vou conseguir me dedicar, eu vou conseguir estar assim, ó, com muita atenção àquilo que eu tô fazendo. Acontece isso ou não? Se eu não calculo bem o tempo, eu fico com a cabeça em um lugar e a minha atenção em outro. E aí o que acontece? Eu não estou nem lá e nem cá. Claro que você tá aqui, a gente que é ela na vida, né? Então assim, eu tô aqui, eu tô fazendo isso, mas eu não tô atenta. Então quando você for analisar o tempo que você vai gastar para cada atividade, pensa exatamente nisso. Se com aquele tempo você é capaz de começar e terminar aquilo. Se você é capaz, além de fazer aquilo, de fazer bem feito aquilo. Disciplina e liberdade, como cantava a Legião Urbana, né, Mandinha? Então, essa previsibilidade de tempo adequada à função, ela liberta a gente desse estado em que você está suspensa no ar. E aí dificilmente tu vai conseguir fazer isso, de novo, com capricho, com asseio, com estar vivenciando aquele momento. Então é como se a gente agisse quase com respeito àquela tarefa, porque eu já pensei nela antes, aquilo está definido, aquilo está com o tempo possível. É como se eu relaxasse, vai ficar gravada a cena, você fica tranquila. Então eu tô tranquila porque é isso que eu tenho que fazer. Vocês percebem como as coisas elas vão se agrupando? De novo, como é que eu vou fazer isso se eu não tenho aquele senso de prioridade lá da segunda live estabelecido? Então, muitas vezes essa falta de concentração, essa falta de tranquilidade, de saber que você está fazendo naquele momento que era mais importante, é por causa desse não ajuste no tempo. E aí a gente fica agitado, imprudente, já se atropela tudo, atropela o próximo compromisso e fica com a sensação de que não dá conta de nada. Fica com a sensação de que não faz nada bem feito, tá? E isso é um elemento que eu quero que você guarde na sua cabeça e no seu coração. Para além de fazer as coisas, a gente sempre precisa ter o desejo genuíno de fazê-las bem.
Não ser um mero executor de tarefas, lembra lá do check, para dizer assim, não, fiz, nossa, eu sou super produtivo. Eu fiz um monte de coisa que eu tinha feito. Vou repetir até o meme da quinta-feira. Como é que tu faz um monte de coisa? Faço tudo mal feito. Não é desse tipo de organização que eu tô me referindo contigo. Não é desse simples fazer que eu me refiro contigo. Mas sim que dentro de como eu executo isso, eu tenha tempo pro capricho, eu tenha tempo pro detalhe, eu tenha tempo para ficar com a sensação de que eu fiz aquilo da melhor maneira possível. E não atropelado. E não simplesmente para me despachar daquilo. Como se fosse mais uma coisa que eu simplesmente toquei para frente. Exatamente, minha cara Daiana. Né? Então, assim, produtividade é bom, importante, com certeza. Muitos de nós hoje a gente vive, a demanda do trabalho é por produtividade. Só que uma produtividade autêntica. Uma produtividade não automatizada. E até mesmo, vamos supor assim, ó, que você trabalha numa linha de produção em que das 3 às 4 da tarde, da 1 às 6 da tarde, passa exatamente o mesmo objeto por você 300 vezes. Que você tenha esse olhar atento para cada um deles. Então, percebe? Até mesmo em uma atividade altamente repetitiva, a gente precisa ter esse olhar quase que carinhoso, quase que detalhista para as coisas. Senão, de novo, a gente fica absolutamente cumprindo por cumprir. E aí, não é desse tipo de cumprimento de dever que a gente fala aqui. Certo, meus caros? Então, essa previsibilidade de tempo vai te dar a possibilidade de, além de fazer aquilo, fazer bem feito. Esse imprevisto que às vezes acontece no meio disso é o mais legal. Agora, se tu programou lá os 20 minutos para ir no supermercado, menino, se você encontrar uma conhecida na fila, tu vai atropelar, né? Você não vai parar, né, Jô, para conversar um pouquinho, para perguntar das crianças, pra dizer assim, menino, você viu o preço do tal negócio? Não, porque você vai estar... Ai, menina, ai, correria. Olha, ai, gente, isso chega a ser angustiante para quem convive e para quem faz isso. Certo? Vamos para nossa questão de ordem? Que eu já falei até mais do que queria. Meu Deus do céu, agora que eu olhei para a hora. Então vamos lá. Para quem tá chegando hoje, para quem tá assistindo a primeira vez, sempre nos minutos finais da nossa live, a gente tem uma questão de ordem, que está sempre relacionada ao tema que nós acabamos de tratar, tá? Então, assim, a questão de ordem de hoje, eu já dei o spoiler tranquilamente dela antes. Então, a minha sugestão para você, a minha questão de ordem para você, é que para você ou resgate o planner perdido, ou resgate a agenda que tá lá assim, ó. Hoje eu tô muito nostálgica nas referências, né? Eu era muito daquela que não gastava as figurinhas do caderno. Não sei se vocês faziam isso, mas eu guardava. Então, assim, se você tá lá com o caderno novo, com as figurinhas intactas, bota isso pra jogo, resgata isso. Raquel, não tenho esse hábito. De novo, não precisa gourmetizar a experiência. Qualquer caderno, qualquer cadernetinha de R$1,50, qualquer folha de papel que você consiga minimamente estruturar por divisões o teu dia e o teu tempo, já é algo suficiente. Então, esse é o meu pedido para você, para que você pelo menos tente vivenciar a experiência de ter uma agenda. De novo, não agenda literal, mas que você consiga colocar uma certa previsibilidade do teu dia. E isso no detalhe, tá? Amanhã você vai acordar, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai no banheiro, você vai tomar um café, você vai ficar 10 minutos sem mexer no celular, você vai... Então, assim, são coisas que vão te dando um sentido, que vão te dando um direcionamento. Não no quesito rigidez, mas, de novo, de previsibilidade. E a previsibilidade acalma, a previsibilidade organiza e a previsibilidade nos priva daquela sensação de frustração por não ter o parâmetro de que você está fazendo a coisa certa.
Então você não vai conseguir ficar, não vai perceber, se no meio do dia você não tem parâmetro para perceber como é que tu viveu amanhã, pode ser que à tarde também siga nesse mesmo modelinho, né? Dali para frente, só para trás. Então, tente visualizar, programar isso no sentido, analisando o que tu tem que fazer, a quantidade das coisas. Às vezes a gente é meio desproporcional, a gente dobra a meta e depois chega lá na hora, a gente quer dobrar a meta de novo. Então assim, será que eu vou conseguir fazer tudo isso na mesma tarde? Será que eu vou conseguir recolher roupa, fazer o lanche e descansar em 30 minutos de soneca do meu filho? Então, percebe? Tu começa a mensurar, tu começa a ver o tamanho, se isso cabe naquele período. Então, de quantidade, do que vai fazer, se você tem um evento diferente. Não, eu tenho dentista quinta-feira, tenho live da Raquel quinta-feira, 12h15. Então, essa previsibilidade acalma e te dá o parâmetro para você ter esse senso de realização, que é o oposto de andar perdido na semana, que é o oposto daquela sensação de frustração que você não sabe. Sabe aquele incômodo assim que você assim, mas não sei, não tá legal. Muitas vezes é isso, porque você não tem o parâmetro para perceber o quanto que você tá indo em direção àquilo que é importante para você. Claríssima questão de ordem, resgate, adquira, construa, faça você mesmo. Como que você vai usar isso? Qual ferramenta você vai usar? É o de menos, tá? Mas é um instrumento muito importante. Não subestime a ajuda orientadora que uma boa agenda pode trazer para a previsibilidade do teu dia. Pode trazer para o teu senso de organização. Certo, meus caros? Muito obrigada! Vencemos!